Bom, pessoal, vamos para a parte de implementação. Eu vou explicar, para ficar mais fácil, a implementação em cada agente participante deste cenário. O primeiro passo vai ser a configuração do Server 01. Eu não vou entrar em tantos detalhes aí, enquanto a configuração dos serviços de DHCP, tá? Se você tiver alguma dúvida aí, você pode ver em vídeos anteriores. E da implementação do ADDS, tá? Eu vou só fazer algumas alterações no servidor DNS e configurar isso aqui, que é o servidor NPS com redes. Beleza? Neste meu servidor, eu tenho o ADDS. Vamos acessar ele aqui, tá? Alojado nele está como controlador de domínio o domínio aulaunip.com, beleza? O que eu vou fazer? Vamos lá, eu já tenho levantado nele os serviços do ADDS, DHCP e DNS, tá? Foi instalado também o serviço de servidor de política de rede, beleza? Então, foi instalado, deixa eu mostrar aqui, eu não vou instalar, mas eu vou mostrar aqui o serviço, tá? Foi instalado este serviço aqui, ó, serviço de acesso e política de rede, beleza? E foi instalado aqui, ó, o servidor de política de rede. Então, você seleciona aí, adicionar recursos e funções, se não tivesse esse serviço aqui, você faz a instalação, beleza? Vamos lá. Então, o que eu preciso de configurar? Vamos configurar nele, pessoal, parte de redes, certo? Os clientes. Para facilitar a nossa dinâmica aqui, eu vou entrar no usuários e computadores do Active Directory, tá? Existe aqui uma unidade organizacional com o nome UNIP. Dentro dela existe duas unidades organizacionais, certo? Uma com o nome alunos e outra com o nome professores. Existe um grupo professores aqui. Então a VPN vai ser permitido para esse grupo professores. Só redefinir a senha aqui. Eu não recordo qual é a senha desse usuário que faz parte do grupo professores. Então vamos lá. Uma das condições é que ele vai ter que fazer parte desse grupo professores, tá? Da VPN. Como eu estou fechando nosso servidor VPN é cliente redes desse servidor, então todas as configurações que eu fizer no NPS, todo o processo de autenticação e autorização vai ser feito nesse servidor Server 01 que está dentro da nossa infraestrutura interna da rede, que é esse cara daqui, tá? Então vamos lá. Eu vou acessar o servidor de políticas de rede. No servidor de política de rede, primeiro passo, criar nossa política. Nós vamos criar uma política de rede, especificando como é que vai ser o processo de autorização e autenticação, certo? Desta VPN. Então vamos lá. Coloco o nome da política, vou botar aqui VPN, certo? Acesso à rede aula Unip. Então, na verdade eu vou botar acesso na intranet, tá? Vou especificar aqui que é o servidor acesso remoto VPN dial-up, avancei e vou agora colocar as condições, tá? Nas condições, uma das condições que eu disse a vocês, estipulei, é que os usuários que vão se conectar nessa VPN tem que fazer parte do grupo professores. Então vou selecionar aqui, adicionar o grupo, coloco o nome do grupo aqui, ó. Você quer usar, ele vai buscar esse grupo na base de dados dos usuários do Active Directory. Seleciona aqui, então uma das condições é que ele tem que fazer parte desse grupo. Outra condição é que o protocolo de tunelamento seja o SSTP. Então ele só vai permitir a conexão da VPN e a autorização dessa conexão se o protocolo de tunelamento que ele estiver utilizando é o protocolo SSTP. Tá? Então procura aí, ó. Procure
tipo de túnel, tá vendo? Em tipo de túnel você dá 2 cliques e seleciona aí o Security Socket Tunneling Protocol, SSTP, né? Ok, já estabeleci as duas condições, eu não vou me prolongar aí nessa política, eu poderia estar colocando outras coisas aqui também, tá? Mas o intuito é só mostrar o funcionamento do SSTP e eu selecionei aqui o grupo de usuários que eu vou dar esse acesso. Eu gosto de gerenciar a questão do acesso dos usuários por grupo. Vamos lá, avancei, vou conceder o acesso caso, né, o usuário que solicitar essa conexão estiver dentro daquelas condições. Avancei. Aqui qual vai ser o método de autenticação. Então ele vai negociar qual o método de autenticação. Tá? Eu vou usar esses dois métodos aqui. Beleza? Avancei. E aqui são as configurações gerais. O tempo limite de ociosidade, o tempo limite da sessão VPN, tá? Entre outras coisas. Eu não vou alterar nada disso aqui, está fora do escopo da gente estar explicando essa parte. Provavelmente eu posso estar explicando em próximos vídeos. Vamos avançar, tá? Aqui também, novamente, existem outras configurações que a gente pode definir aqui, está fora do nosso escopo dessa videoaula proposta. Eu vou avançar. Aqui ele dá um resumo do que ele está fazendo. Então, estabelecemos duas condições para a autorização e autenticação do cliente VPN nesta rede. Os métodos de autenticação que o cara vai utilizar. O tipo de permissão de acesso, eu vou conceder acesso, tá? Entre outras informações aí que a gente tem. Concluir, criamos nossa política. Nós temos que colocar agora, gente, quem é o servidor que vai ser, até tinha colocado anteriormente, vou excluir aqui. Então, como esse servidor aqui, ele é o servidor, né, que vai ser cliente Radius, do meu servidor Radius, que vai estar no server 01. Então eu vou fazer essas configurações aqui, tá? Para estar liberando isso daí. Vou criar um novo. Em nome amigável, eu coloco o nome do servidor que vai utilizar esse serviço, tá? Que é o server 02. Coloco também o IP dele, tá? Na verdade aqui eu vou estar colocando o IP da interface que representa a intranet dele. Então, se eu vou pegar o IP aqui, então o IP seria 252. Pedir para ele resolver aqui, verificar, resolver o nome. Ok. Aqui ele vai gerar uma chave, ou eu posso colocar essa chave, que é a chave de autenticação do serviço, tá? Então, na hora que for configurar no servidor VPN como um cliente dessa aplicação Radius, eu vou usar essa chave. Ok. Configurei o cliente Radius, configurei as condições. Agora vamos para o servidor de DNS. No servidor de DNS, pessoal, a gente vai precisar de fazer algumas alterações. Por quê? Como a gente vai implementar o nosso tunelamento da VPN com o protocolo SSTP, o SSTP ele exige, certo, pessoal, que você utilize um certificado e que esse certificado, a entidade que gerar esse certificado, tem que ter o CN, né, que é o common name, igual ao nome do host cliente VPN, para ter uma negociação aí do nosso certificado SSL, tá? Então, para isso, eu tenho que criar aí o apelido do nome do host lá, que vai ter o mesmo nome lá do certificado SSL, tá? Então, vamos lá. Em zona de pesquisa direta, eu já tenho aqui, né, os hosts. Eu não tenho a especificação do host lá na outra rede, tá? Como esse cara é servidor autoritativo, eu vou utilizar essa zona de pesquisa direta. Vou fazer uma cópia lá no segundo servidor, certo?
Só que eu não vou poder usar a zona de pesquisa inversa. Por que a zona de pesquisa inversa eu não vou poder? Porque eu vou utilizar uma outra rede. Então, essa zona de pesquisa inversa ela é baseada no sufixo da rede que ela está fazendo parte. O servidor do DNS está fazendo parte. Tá? Então, ela não vai ser utilizada para a gente. A gente vai criar uma zona de pesquisa inversa primária lá no servidor 02. Apenas vamos usar essa zona de pesquisa direta. Então, para que seja transferidas as informações dessa zona, a gente precisa autorizar. Tá? Então, vem em propriedades da zona. Em propriedades aqui, eu vou em transferência de zona, permitir a zona, especifico quem é o servidor que vai ter a permissão, né, de pegar essas informações dessa zona. Ele vai resolver o nome, tá? Cliquei em OK, tá aqui o nosso server 02. Então ele já está autorizando para que, caso o servidor 02, né, queira as informações, queira criar uma zona secundária, né, dessa zona primária, ele vai estar autorizado para pegar, né, esses arquivos da zona primária, tá? Como eu disse a vocês, o SSTP ele exige que você crie o nome do host, o mesmo nome como name do certificado. Eu vou criar aqui, pessoal, um novo host A, especificando quem é o server 02 naquela rede lá, tá? Então o server 02 naquela rede, que é essa rede aqui pública, ele vai ser o endereço 162, tá? Então vou dizer que ele vai ser o 201.73.34.162. Vou adicionar ele aqui e vou criar um apelido, tá, para o nome deste servidor. Uma vez que para a nossa negociação do certificado SSL é necessário que esse certificado deve ter o nome da entidade, que é o CN, igual ao nome do host ao qual os clientes VPNs vão se conectar, tá? Então vamos lá, eu vou criar um apelido, que é um CNAME ou um alias, onde o apelido vai ser vpn.aulonip.com e esse apelido vai responder pelo host, vamos lá, vai responder pelo host, ó, 201.73.34.162. Vou selecionar ele aqui e atribuir isso daí. Toda vez que eu digitar lá vpn.aulonip.com, eu estou batendo no server 02, tá? Já com terminadas as configurações desse servidor, vamos para o segundo servidor, que é este aqui. No segundo servidor, aqui, ó, eu vou precisar de fazer mais configurações. Primeiro passo aí que eu vou fazer é verificar os IPs das interfaces para ver se está tudo corretinho no que eu criei lá. Vamos lá, internet, beleza, tá batendo, beleza, tá batendo. Bom, pessoal, antes de você fazer essa prática, é necessário que esta estação aqui seja membro, certo, deste servidor ADDS. Na verdade, seja membro do domínio, não é nem do servidor, tá, pessoal? Então, essa estação aqui vai ser membro do domínio aulonip, certo? .com, que está sendo controlado por esse controlador de domínio, beleza? Então, eu antes disso ingressei essa estação, como se ingressa qualquer estação, em painel de controle, sistema, em sistema aqui, ó, teria que coloquei aqui o nome do domínio, lembrando que eu vou ter que colocar como DNS nessa minha rede local, que seria a rede interna,
o servidor que está o controlador do domínio, que é servidor DNS também, tá? Estou colocando. Nós temos aqui a outra interface. Esse cara vai ser servidor DNS dele mesmo também, tá? Então, vamos colocar. Por quê? Esse cara está conectado direto à rede pública e ele vai ser o servidor autoritativo do domínio aulaunipem.com. Então, ele vai ser utilizado como servidor DNS no cliente também, para que o cliente consiga resolver aquele nome que a gente criou lá. Mas vamos lá, instalei aqui o serviço de DNS e de acesso remoto. O serviço de DNS, fiz a instalação. Depois de fazer a instalação, ele está zerado, não configurei nada nele, tá? Se você não sabe como fazer a instalação, você vem aqui e adicionar a função. Você vai marcar a opção de DNS, tá? E em seguida fazer as respectivas instalações aí do serviço. Estou encontrando aqui, ó, servidor DNS. Tá? Eu não vou instalar porque já está instalado. Eu só vou configurar as zonas. Vamos lá. Como eu vou pegar essa zona aqui de pesquisa direta do outro servidor, então esse cara vai ser, né, vai ter a zona secundária. Então vamos lá, nova zona. Lembrando que antes de fazer esse processo da zona secundária, eu autorizei no server 01, onde tem meu servidor com a zona primária dessa zona de pesquisa direta. Então vamos aqui, ó, zona secundária. Coloco como é o nome da zona, qual é o nome qualificado da zona, o FQDN. Então nesse caso é aulaunipem.com. Coloco o endereço IP do detentor dessa zona, o cara que tem essa zona primária, tá? Nesse caso aqui é meu servidor 192.168.0.251, tá? Avancei, concluir. Já foi autorizado lá. Vou pedir que só que faça a transferência aqui para lá recarregar a zona. Às vezes demora um pouquinho. Pedir para recarregar a zona aqui. Vamos lá para ver se ele já autorizou esse processo do server 02. Pedir para atualizar, ele já autorizou. Na minha zona de pesquisa inversa, lembra pessoal, a zona de pesquisa inversa vai resolver nomes, né, de endereços IP para nomes. Então ele faz o inverso. Na zona de pesquisa direta está ligada sempre a nomes, a endereços IPs. E na zona de pesquisa inversa a IPs ligados a nomes, certo? Como eu necessito que essa zona esteja na mesma rede que está a nossa interface da rede pública, que está simulando a rede pública, então eu vou criar uma zona primária para esta rede pública, certo? Utilizando a resolução de nomes desta zona de pesquisa direta. Vamos lá, então eu vou criar uma nova zona, avancei, ela vai ser zona primária, como eu expliquei, certo? Zona de pesquisa inverso IPv4, vou colocar o identificador da rede, que seria 201.73.34, tá? Avancei, concluí, criei a zona, tá? Só que eu preciso criar o ponteiro associado a este host aqui. Na hora que eu faço a resolução de nome para endereço IP, eu tenha, e de IP para nome eu tenha, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo ponteiro, um novo pointer ptr, e vou procurar lá quem é o host que eu vou associar a esse ponteiro. Nesse caso aqui é o server 02, certo? Com esse endereço IP aqui. Relacionei, tá terminadas as configurações aqui no nosso servidor DNS. Vamos para o segundo passo aí, certo? Eu vou pedir para que vocês instalem
o serviço de acesso remoto, VPN, tá? Então, selecione o serviço de acesso remoto, avançar e nas próximas etapas marque Direct Access e VPN. Tá? Eu não vou fazer a instalação porque eu já tenho aqui. Inclusive utilizei na aula passada. O que eu vou fazer? Eu vou limpar as configurações lá. Não é necessário que você faça isso. Eu vou fazer, no meu caso, porque eu utilizei em uma aula passada para estar explicando a vocês. Então, roteamento e acesso remoto. Eu vou excluir esse cara. Na verdade, eu nem precisava excluir. Eu vou desabilitar, certo? Vou desabilitar. Vamos deixar aqui por um momento. Pessoal, eu vou estar utilizando um certificado SSL, certo? Quem vai gerar esse certificado é uma infraestrutura chamada de PKI, certo? O que seria essa infraestrutura? É uma infraestrutura de sistemas de chaves públicas, certo? Então, o que eu faço? Eu utilizo, nesse caso do PKI, eu tenho uma autoridade certificadora, que é a entidade mais importante da infraestrutura PKI. Ela é responsável por gerar e assinar os certificados para os usuários e serviços que desejam utilizar essa infraestrutura de chave pública. Ela revoga os certificados caso os donos infrinjam as políticas estabelecidas pela autoridade. Nesse caso, eu vou instalar um CA nesse Server 02, tá? Então, eu vou criar essa infraestrutura de PKI nesse Server 02, onde eu vou gerar o certificado, emitir o certificado, tá? E assinar esse certificado pela CA, por essa CA. Então, vamos lá. Nesse caso, eu vou instalar, certo? Essa CA. Então, eu vou gerenciador servidor, gerenciar, adicionar recurso ou função. Instalação baseada em função ou recurso. Seleciono lá quem é o servidor. Observe, o serviço da CA no servidor Windows Server 2012 R2, ele é nomeado como serviço de certificados do Active Directory. Adiciono o serviço, tá? Adicionei o serviço, próximo. Ele explica o que é o serviço, próximo. Eu vou usar a autoridade de certificação e registro na web da autoridade de certificação. Por que eu vou usar esse cara daqui do registro na web da autoridade de certificação? Entenda que, uma vez que eu gerar os certificados, é interessante que esse meu cliente aqui baixe esse certificado de um servidor web, onde ele confia, né, nesse servidor que está gerando esses certificados. Então, ele vai baixar esse certificado e importar esse certificado para dentro desta máquina, tá? Então, por isso que a gente vai publicar os certificados nesse servidor web. Então, vamos lá em próximo. Ele vai instalar. Lembre-se que uma vez implantado um CA em um servidor Windows Server, eu não posso estar alterando o nome deste servidor. É importante você lembrar também na questão dos horários. Tá todos sincronizados dos servidores, inclusive da estação cliente, horário e data, tá? Então, horário e data tem que bater, porque senão a gente vai ter problema com o certificado SSL. Nesse aqui eu tô com, ele tem que estar no dia 22. Não, da verdade. Isso, dia 22. Então, vamos lá. E mês 5, né? Mês 5. Dia 22, vamos lá. Pronto, já está igual aos outros. Não tem problema aí. Na verdade, eu vou alterar a hora. Tá? Vou botar lá
Na hora tá vou botar 23 horas em ponto. Deixar uma hora lá. Não vai dar problema no nosso certificado SSL. Bom, vamos lá. Instalamos nossa autoridade de certificação. Agora vamos configurar. A Microsoft ele trata essa autoridade de certificação na sua implementação de duas formas, certo? A gente tem as CAs corporativas, onde ela depende da integração com a DDS. Então ela vai distribuir certificados e autorizar sua integração com o Active Directory. Os certificados são validados pela CA, como também são autenticados pelo Active Directory. Nós temos a CA autônoma, que ela não depende da infraestrutura do Active Directory para estar funcionando. Esse modo de implementação é interessante que a própria bibliografia da certificação ela especifica que se você tiver um servidor com mais de 300 usuários, é interessante que você use uma CA autônoma, uma vez que ela não depende do AD, certo? Porque na corporativa, se meu controlador de domínio estiver fora, os certificados não vão ser autoassinados, certo? Porque ele depende do Active Directory. Então não seria interessante eu ter aí, quando eu tenho uma infraestrutura com muitos usuários. Como eu não tenho essa infraestrutura, eu vou criar, certo, do modo corporativo. Vamos lá. Primeiro também você importante ver se você está se logando, certo, com o usuário que é o controlador do domínio. Senão você não consegue instalar a CA corporativa. Então eu vou fazer esse procedimento agora, tá? Em muitos casos, os alunos cometem os erros de não estar se logando com o administrador do domínio, certo? E aí ele não vai habilitar a função lá da CA corporativa. Esperar um pouquinho para ela startar o serviço, veja a exclamação. Toda vez que eu tenho uma exclamação, notificação de alguma coisa, vamos abrir a guia de introdução. Na verdade, vamos abrir a grelha de configuração de serviços certificados do Active Directory no servidor de destino. Vamos lá, olha, ele pede aqui, ele vai procurar o usuário que vai permitir, né, a instalação desse serviço. Eu vou selecionar as duas funções que eu instalei para configurar. Próximo, vou habilitar como CA corporativa, tá? Como ela CA corporativa é ela que vai ter como toda primeira vez configurando ela, então ele vai criar a autoridade raiz. Então ela vai ser uma CA raiz, os certificados vão partir dela. Vou criar uma chave nova privada, não tenho nenhuma. Isso aqui seria a criptografia e o comprimento da chave. Não vou alterar, deixar essa padrão mesmo. E aqui é o nome da autoridade de certificação e como é identificado dentro do esquema do Active Directory. Certo? Próximo. E a validade aí do certificado gerado. Você pode diminuir aí, botar 1 ano, certo? Vou deixar 5 anos. Por exemplo, que a gente está utilizando. Onde vai ficar os bancos dos banco dos dados certificados e o banco de logs de dados certificados, tá? E vou configurar. Na verdade ele está configurando, não está instalando. Está configurando que eu predefini lá como é que vai ser o funcionamento, tá? Terminou o processo de configuração. Vamos começar a parte de emissão do nosso certificado, tá, pessoal? Vamos lá, vamos acessar em ferramentas autoridade de certificação, Authority
Certification. Ele vai abrir. Nós vamos criar o nosso modelo de certificado para o serviço que a gente quer, certo? Então vamos lá em modelos de certificado. No modelo de certificado eu vou especificar as condições que esse certificado vai ter. Então vai ser um certificado com IPsec, tá? Vamos lá. E vai ser um certificado para serviço de autenticação. Eu vou aqui em gerenciar. Existem já uns modelos de certificados pré-definidos. Eu vou usar o IPsec aqui, ó. Vou duplicar esse modelo. Na aba geral eu vou colocar o nome deste modelo de certificado que eu estou usando. Então eu vou botar aqui SSTP VPN para facilitar a identificação. Em tratamento de solicitação, eu vou permitir que a chave privada seja exportada. Em extensões, né? Nós vamos criar uma política de aplicativo para a parte de autenticação. Então coloque aí, é um servidor de autenticação. Na verdade seria autenticação do servidor. Ok, não altero mais nada, ok. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Em nome do requerente, vou colocar aqui fornecendo a solicitação. Vou lá, cliquei, ok. Criei meu modelo de certificado, só que eu não importei para os modelos que existem lá. Então vamos fazer esse processo. Vou fechar isso aqui. Vou vir aqui e vou emitir vou colocar esse certificado para ser emitido, né? Então, modelo a ser emitido. Selecione o modelo de certificado habilitado ou autorizado a certificação. Se esse modelo de certificado foi recentemente criado e não consta na lista. Eu criei um modelo. Então vou selecionar o modelo que eu criei, que é este aqui, o SSTP VPN, com as condições que eu quis, né, na finalidade de para a parte de autenticação de servidor, certo? Vamos lá. Está nosso certificado aqui. Eu vou emitir agora, né, esse certificado. Eu vou solicitar, né, a emissão. Veja que ele ainda não está em solicitações pendentes nem em certificados emitidos. Eu vou emitir esse certificado. Eu vou fazer esse processo aqui mesmo nessa máquina, tá? Não vou pedir a solicitação web lá. Então, para isso eu tenho que usar a console de certificados. Vou usar uma console personalizada, tá? Vou adicionar o snapinho aqui de certificados. Adicionar para a conta do computador. Avançar, concluir, ok. Em autoridade de certificados raiz eu vou aqui. Seria aqui, pessoal. Solicitar um novo certificado, ó. Avançar. Avancei. Vai aparecer agora o certificado que eu vou utilizar para emissão, solicitação. Só que precisa de a gente
configurar nele o nome comum, que é o common name, tá? Vai ser aquele valor que eu disse lá, o que é o vpn.aulaunip.com. Apliquei, selecionei ele, ó, e registrar. Nesse processo ele tá fazendo, ele fez a solicitação, está fazendo a emissão desse certificado. Logo, esse certificado, na hora que eu emito aqui, ele vai ficar também publicado no nosso servidor web que compartilha este diretório lá. Concluiu. Vamos na nossa console de certificados lá do Active Directory. Se der uma atualizada aqui, ele já está como certificado emitido, ó, certo? Então ele já pode ser baixado e instalado na máquina cliente. Beleza? Antes disso, nós vamos configurar nosso servidor VPN, tá? Então, instala o serviço de acesso remoto, de roteamento, beleza? Depois de instalar, preciso fazer algumas configurações. Então vamos lá, vou fazer com vocês agora. Habilitar, configurar e habilitar o roteamento de acesso remoto. Botão direito do mouse, você vem aqui configurar e habilitar roteamento de acesso remoto. Avancei. Acesso remoto dial-up ou rede virtual privada. Escolha aí VPN que a gente quer configurar. Avancei. Desabilita essa opção que a gente não vai colocar filtros aqui, tá? De pacotes. Selecione qual é a interface que está ligada à internet. Nesse caso aqui é essa daqui. Até nomeei a interface para facilitar aí a configuração desta parte. No método de atribuir os endereços IP eu vou botar automático, porque ele vai pegar no nosso servidor DHCP que está no server 01. Avancei. Ele pergunta se a gente vai usar um servidor RAID, eu vou colocar que sim. E aqui coloca o nome do servidor RAID principal, que no nosso caso aqui é server 01. E aquela chave lá que eu criei, pré-compartilhada, certo? Que vai fazer a autorização do serviço. Beleza, concluir, ele vai fazer a inicialização do serviço, só que ainda está faltando o procedimento lá do nosso certificado. Vamos em propriedades do servidor, vá na aba segurança, certo? Na aba segurança, associe o certificado SSL. O certificado SSL que eu vou associar é desta entidade aqui, ó, esse certificado aqui, que é o vpn.aulaunip.com. Sim, ele vai pedir para reiniciar o serviço novamente, salve do VPN. Lembrando que para me conectar via VPN neste servidor, o nome desse host aqui tem que ser o mesmo nome da URL do certificado SSL. Beleza? Mais exigência aí a gente tem. Beleza, aqui nesse servidor eu não vou configurar mais nada. Todas as configurações propostas já foram executadas. E agora nós vamos para a máquina cliente. Estamos na máquina cliente. Observe que nessa máquina coloquei aqui aquelas configurações. Então ela está com IP 163 e o DNS o mesmo desse servidor. E o DNS aqui porque ele precisa resolver aquele nome que a gente criou, que é o vpn.aulaunip.com. Por isso que eu tive que colocar. E eu posso até fazer esse teste antes para ver se ele está resolvendo. Tá? Vamos lá. nslookup vpn.aulaunip.com. Tá resolvendo. Se eu der o ping, deixa eu ver se ele vai responder também. Pingando, veja que ele está batendo, ó.
nesse ajuste aqui. Perfeito, as configurações. O que eu vou precisar de fazer? Como eu não estou utilizando uma autoridade para assinar os certificados, eu vou pedir para ele não checar a assinatura, certo? Ele auto assinar o certificado. Eu tenho que criar esse registro no regedit, beleza? Vamos fazer esse processo agora antes de eu fazer a importação do certificado, beleza? Vamos lá. Então vamos lá, vamos acessar aqui, vamos pronto executar, digite aí regedit, ele vai entrar na console. É importante que você entre com o usuário administrador, tá? Vamos em keylocal machine, keylocal machine vai na system, em system vai em corre em Ctrl 7, em service você vai em sstp csv esse aqui, SSTP. Aí você vai em parâmetros e vou pedir para ele não checar se o certificado, né, está, vai fazer a autoassinatura. Então, novo aqui, ó, vou criar esse valor aqui e vou colocar no cert revocation. No cert revocation. Check. Ele não checar. Check. No cert revocation set. Vou preencher com o valor 1 aqui, ó. Hexadecimal. Então, ele não vai checar. Beleza? Vamos lá. Como eu disse a vocês, é preciso que a gente acesse lá o nosso repositório web. Eu vou acessar pelo nome que eu dei ao nosso servidor, tá? /cert srv, onde vai estar os meus repositórios de certificado. Ele vai solicitar aí o nome do requerente, que nesse caso aí vai ser o usuário que eu quero baixar, né, o certificado. Demora um pouquinho nesse processo. Então eu vou baixar, o que eu vou fazer agora? Eu vou baixar o certificado que foi emitido e importar para dentro dessa minha máquina, certo? Para que eu tenha um certificado para se conectar nesse servidor VPN. Tá aí nosso serviço de certificado do Active Directory publicado na web, tá? Eu vou baixar um certificado de autoridade de certificação de cadeia de certificados ou lista de certificados revogados. Clique aí. Nós vamos baixar o certificado de autoridade de certificação. Tá, vamos salvar. Tá aqui ele. O que a gente vai fazer?
Tá vendo que ele está sendo emitido com o nome vpn.onlp. Vamos lá, vou fazer a importação agora. Abre lá a console personalizada, MVC. Seleciona certificados aí, ó. Sempre conta de computador. Avancei, concluir, ok. Vamos lá em autoridade de certificados raiz confiáveis. Então eu vou confiar naquele certificado lá. Eu vou importar aqui, ó, para dentro. Vou selecionar aquele certificado que eu baixei e vou fazer a importação. É importante a hora e data sincronizada, senão ele vai bater lá a validade do certificado. Está fazendo a importação. Importação obteve êxito, pronto, ok. Agora vamos configurar o nosso cliente VPN. Vamos lá em painel de controle, central de compartilhamento de rede, configurar uma nova conexão, configurar um local de trabalho, conectar na verdade um local de trabalho, usar minha conexão com a internet VPN, configurei minha conexão com a internet mais tarde. Coloca o nome do host, nesse caso esse, tá? Criar. Vamos fazer algumas alterações nele. Vamos nele especificar na aba segurança que vai ser o tipo de VPN, vai utilizar o protocolo de canelamento SSDP e vamos permitir, ó, vamos exigir a criptografia. Se não houver, ele vai desconectar do servidor e vamos permitir este protocolo aqui como método de autenticação, tá? Ok, vou pedir para ele se conectar. O usuário e senha, que nesse caso aqui vai ser victor@aulonp.com, que faz parte do grupo professores, que eu coloquei nas condições. Foi efetivado a conectividade, tá? Observe que ele está usando aqui o método que eu exigi, certo? Usando o protocolo SSTP. Beleza, pessoal? Nas próximas videoaulas a gente vai ter mais coisas aí sobre o VPN. Vou explicar melhor sobre os protocolos de tunelamento, o L2TP, tá? Com IPsec. Valeu, pessoal, até a próxima aula.